Agora que nós vimos o que são os grafos e revisamos alguns conceitos relacionados a eles, vamos falar um pouquinho de duas operações básicas que você pode fazer no grafo. Na verdade, uma operação básica que é o caminhamento e as duas formas básicas de fazer o caminhamento. Caminhamento em largura ou caminhamento em profundidade. Esses algoritmos de caminhamento são a base para muitos outros algoritmos sobre grafos que existem por aí e para vários algoritmos que nós vamos estudar ainda durante o curso. Então, os algoritmos de caminhamento, eles são algoritmos que determinam a ordem com que você vai fazer uma varredura num grafo. A ideia do algoritmo de caminhamento é que você faça alguma varredura onde você vai visitar os vértices do grafo. Ele pode ser feito, como eu falei, em largura ou em profundidade. Caminhamento em largura. Esse aqui é o algoritmo básico, caminhamento em largura. Você marca o primeiro vértice de entrada como visitado, visita todos os adjacentes a ele, quer dizer, você se espalha, né, o máximo possível, aí que vem a nossa largura, guardando, aí presta atenção aqui, guardando os filhos que você vai descobrindo numa fila. Tá? E depois que você terminar de encontrar todos os filhos que vão para essa fila, você tira o primeiro elemento da fila e continua fazendo a visita a partir dele. Então, nesse momento que você termina de visitar os filhos, você diz que já visitou o primeiro vértice e aí você vai passar a visitar o primeiro filho que ficou na fila. E quando estiver visitando esse filho, você vai encontrar mais vértices. Você vai colocar na fila também. Eu acho que o ideal mesmo é ver um exemplo de funcionamento aqui, ó, que é um caminhamento de largura. Vou começar nesse grafo aqui, partindo do vértice 0. Então, do vértice 0, em largura, eu tenho que ir para todos os adjacentes a ele que eu puder. Se vocês olharem, aqui do vértice 0, eu posso ir para o 1 ou para o 5. Vamos usar a numeração para ordenar as tarefas. Então, eu vou colocar na fila o 1 e o 5. Na hora que eu já coloquei na fila o 1 e o 5, eu estou marcando aqui de azul só para dizer que, bom, já acabou o meu trabalho com o 0, porque eu já achei todos os adjacentes a ele. Nessa hora, está na minha fila o 1 e o 5. Eu vou tirar o 1 da fila. E vou visitar todos os adjacentes a ele. O 1, infelizmente, aqui só permite que eu vá para o 7. Então, o 7 entra na fila. Agora minha fila tem o 5 e o 7. E como não tem mais nada para visitar a partir do 1, eu vou tirar o 5 da fila. E aí a minha fila vai ficar só com 7. Tirando o 5 da fila, eu vou visitar todos os adjacentes a ele. Notem que só tem como visitar os adjacentes não visitados. Então veja, o 1 aqui já passei por ele. Então, na verdade, eu vou achar o 4, ou o 3, o 4 e o 6 para seguir a nossa ordem lá. 3, 4 e 6. E quando eu achar o 3, 4 e 6, eu vou marcar o 5 de azul. 3, 4, 6. Aí eu terminei. Agora sim marquei o de azul. Terminei aqui de encontrar todos os adjacentes ao 5. Aí eu vou tirar o próximo da fila. Quem que eu vou tirar? O 7. Só que do 7 eu não consigo ir para lugar nenhum. Vou tirar o próximo, que é o 3. Vou tirar o próximo, que é o 4. E o próximo, que é o 6. E aí não vai ter ninguém na fila. Todos vão estar marcadinhos aqui, quer dizer que a fila sumiu. Só estão na fila os que estão em cinza nesse desenho. Mas veja bem, o 2 não foi alcançado. É porque isso é uma característica do caminhamento de largura. O caminhamento de largura vai até onde pode. A partir do vértice que você mandou sair, ele vai até onde conseguir. Se não der para chegar em todos, paciência. Né? É parte da aplicação que se dá ao caminhamento de largura, né? Essa ideia de que eu visito até onde eu posso chegar. Se vocês olharem, eu posso desenhar uma árvore de caminhamento de largura. Infelizmente aqui eu não desenhei, mas vocês podem tentar desenhar. Aqui, ó. 0 teria 5 e o 1 como filhos. Aí o 1 teria o 7 como filho. E o 5 teria o 6, o
3 e o 4 como filhos. E acabaria a árvore aí. É facinho de desenhar essa árvore de caminhamento em largura. Caminhamento em largura tem muitas aplicações, né? Principalmente ele calcula a distância, o menor número, né, de arestas aí, medida com o menor número de arestas, entre um ponto de partida e cada um dos vértices do grafo. O caminhamento de largura calcula a distância entre um ponto de partida e cada um dos vértices do grafo. Por essa razão, o caminhamento em largura ele é a semente, nós vamos ver, para algoritmos que calculam distâncias dentro de grafos. E esses algoritmos que calculam distância mínima, né? Caminho mínimo, na verdade, dentro de grafos. E esses algoritmos que calculam caminho mínimo têm muita aplicação prática. Por exemplo, para você fazer aquele Google Maps ou qualquer outro serviço de Maps, para não fazer propaganda aí de uma empresa, você precisa entender de caminhamento e precisa entender de algoritmos para achar caminhos mínimos. Isso a gente vai ver depois. Então, nós vimos um jeito de fazer caminhamento, que é o caminhamento em largura. Tem um outro caminhamento, que é o caminhamento em profundidade, como foi vocês. Né? Então, nós são visitados pela primeira vez, são marcados de cinza. O momento da primeira visita é definido como tempo de descoberta. Então, isso é uma propriedade do caminhamento em profundidade. Ele tem uma marcação de tempo. Quando você chega num vértice pela primeira vez, você diz que ele vai ficar cinza, só por convenção aqui, e você diz que esse momento em que ele foi achado é o tempo de descoberta. Cada vez que eu acho um vértice novo, ou que eu encerro a visitação a partir dele, eu marco um tempo. Nós vamos ver isso na prática, já vai ficar mais claro. A cor cinza num vértice, então, indica que ainda há adjacentes a ele a serem visitados. Quando não der mais para visitar nada a partir de um vértice, é que eu marco ele como completei o serviço. Eu marco ele no nosso desenho de azul, no livro do Pobre em preto. Isso significa que eu já terminei os trabalhos com ele. Quando eu termino os trabalhos de visitação a partir dele, eu marco o tempo de término. Isso, talvez aqui no slide, fique confuso. Isso é bom para rever, depois para estudar. Mas o exemplo é que vai deixar vocês, eu tenho certeza, aí, com muito menos dúvida, com muito mais segurança sobre o que é o caminhamento de profundidade. Então aqui é o algoritmo de caminhamento de profundidade. Você marca V como visitado e para cada adjacente você executa o caminhamento novamente. Aqui uma definição recursiva. Então você vai caminhando, caminhando, caminhando o máximo possível. Então é o oposto, obviamente, né, do caminhamento em largura. E o efeito prático, a gente vai já ver. Uma coisa curiosa sobre o caminhamento é que se você terminar esse processo aqui recursivo e ainda sobrar algum vértice que não foi visitado, você tem que pegar o vértice que sobrou e tentar alcançar tudo que puder a partir dele. Então você nunca deixa ninguém sem ser visitado no caminhamento de profundidade. Isso tem a ver com as aplicações que se dá para o caminhamento de profundidade também. Tá? Aqui, com esse exemplo, tenho certeza que vocês vão entender mais claramente o caminhamento de profundidade. Só um detalhe, enquanto que eu, no caminhamento em largura, usa uma fila como estrutura auxiliar para controlar quem é o próximo que eu vou visitar e tudo, no caminhamento de profundidade a gente usa uma pilha. Vocês já vão entender por quê. Eu estou no zero e tenho que visitar alguém. Eu empilho o zero, então eu fico com zero na pilha, e porque eu descobri o 1 aqui. Então eu pego um adjacente ao zero primeiro e descubro 1. Note que se fosse no largura, eu ia depois visitar o 5. Só que agora não, eu empilhei o zero e deixo para só continuar com zero depois que eu terminar tudo que eu tenho que fazer com 1. E do 1 eu vou tentar visitar alguém e só vou voltar para o 1 quando eu tiver tudo que puder ser feito com todos os visitados a partir do 1. Veja que eu tenho a marcação de tempo. Então eu comecei com o 0, marquei de cinza, tempo 1. Encontrei o 1, tempo 2. Aí eu vou pegar um adjacente ao 1, que é o 7, tempo 3. Vou pegar um adjacente ao 7, que é o 3. E vou pegar um adjacente ao
3, que é o 4. E agora, se você olhar aqui, ó, essa seta é ao contrário, então não tem para onde sair a partir do 4. Então, nesse momento aqui no tempo 5, eu achei o 4 e no próximo momento eu ia visitar alguém a partir do 4. Só que como não tem ninguém, no tempo 6 eu digo que eu terminei o 4. Mais do que isso, quando eu terminei o 4, que eu volto para o 3, não dá para fazer nada a partir dele e eu no tempo 7 termino o 3. Aí eu volto tempo 8, termino o 7 porque não dá para visitar nada a partir dele e volto no tempo 9 para o 1, porque não dá para visitar a partir, nada a partir dele, eu termino aqui no tempo 9 e eu venho para o tempo 10. Só que no tempo 10 eu estou ainda com o 0, que foi desempilhado. Então note o seguinte, ó, eu empilhei o 1, o 7, o 3 e o 4. Quando eu vi que não dava para visitar nada a partir do 4, eu desempilho o 4, o 3, o 7, o 1 e desempilho o 0 de novo. Então eu volto a operar com 0. E aí eu vou ver, tem um adjacente ao 0 ainda? Tem o 5. Então eu vou visitar o 5. Eu estou no tempo 10, então eu achei o 5 no tempo 10. E aí eu vou ver, tem adjacente ao 5? Tem. Então o 5 vai ficar empilhado e eu vou operar com ele, que é o 6. Tempo 11. Tem adjacente ao 6? Não tem. Então vou marcar aqui no tempo 12 o fim, vou desempilhar o 6, ó, não tem mais 6, e o topo agora é o 5, vou operar com 5, vou desempilhar o 5, vou ver que não dá para fazer nada a partir dele, e vou desempilhar o 0, vou ver que não dá para fazer nada a partir dele. Nota que eu estou no tempo 14. Agora, ao contrário do caminhamento e largura, eu não terminei. Por quê? Porque ainda há o que se visitar a partir desse instante. Então, eu teria agora que no tempo 15 para um desses dois, digamos que eu tivesse sorteado aqui para ir para o 2. Então, no tempo 15, eu iria descobrir o 2, ele ia ficar cinza, eu ia empilhar o 2 no tempo 16, eu ia descobrir o 9, no tempo 17 ia terminar o 9, no tempo 18 ia terminar o 2, e aí acaba o nosso caminhamento em profundidade. Então, note que o caminhamento em profundidade nunca para. Aqui tem a figura, então, ó, já coloquei aqui, ó, 15, 16, 17, 18. Aí terminou. Terminou por quê? Porque está todo mundo já visitado. O azul aqui é equivalente ao preto no livro do Corme, que é o nosso livro texto. Aproveitando aqui que nós fizemos esse caminhamento, eu vou mostrar aqui uma coisa aqui ao lado, que são as árvores de caminhamento geradas por esse caminhamento de profundidade. Então, olha só, eu comecei do 0 e empilhei 1, 7, 3 e 4, então eu gerei aqui um caminhamento e com isso eu posso desenhar essa árvore de caminhamento de profundidade até aqui. Aí voltei e vim para o 5 e para o 6 a partir do 0. Voltei, não fui mais para lugar nenhum a partir do 0. Nesse momento, eu digo que eu terminei tudo que eu podia alcançar do 0 a partir do 0. Tudo que eu podia alcançar a partir do 0, aí no caminhamento, fica numa árvore de caminhamento aqui. Aí, nessa hora, eu tive que começar um novo caminhamento. Quando eu começo um novo caminhamento, começa outra árvore, que é a árvore onde a gente escolheu o 2 como raiz, e no tempo 15 eu achei o 2, no tempo 16 eu achei o 9, como não dá para ir para lugar nenhum, acaba o 9, acaba o 2 e acaba. Isso aqui é a floresta de caminhamento em profundidade, essas duas árvores. Um caminhamento em profundidade gera uma floresta de caminhamento em profundidade. O que é uma floresta de caminhamento em profundidade? Ele gera árvores que descrevem como o caminhamento foi feito, inclusive com as marcações do tempo e tudo, e essas árvores somadas formam uma floresta, que é a floresta de caminhamento em profundidade. Aí tem umas propriedades interessantes para se comentar sobre o caminhamento em profundidade. Primeira coisa diz respeito a esses intervalos. Que intervalos? Esses aqui, ó, de descoberta, tempo de descoberta, tempo de término. Tempo de descoberta, tempo de término. Tempo de descoberta, tempo de término. Uma primeira propriedade, é meio óbvio, mas vale a pena comentar, é que o tempo de descoberta é menor do que o tempo de término. Isso é meio óbvio, né? A gente primeiro descobre, depois, só num outro momento, é que a gente vai terminar. Então, esses intervalos têm sempre tempo de descoberta menor que tempo de término.
Outra coisa relevante que a gente pode perceber, se você olhar todo mundo que está na árvore, gerada aqui com o zero como raiz, está no intervalo contido no intervalo do zero. Veja só, o 10 e 13 está contido no 1 a 14, o 2 e 9 também, e assim vai. De fato, toda vez que eu desenhar essas árvores no caminhamento de profundidade, se eu pegar um ancestral e um descendente, lembra? Aula passada a gente falou o que é um ancestral e um descendente no árvore? Se eu pegar um ancestral e um descendente, eu vou ver que o descendente tem um tempo, um intervalo aqui, que está contido no intervalo de tempo de descoberta do seu ancestral. Vale para qualquer relação de ancestral e descendente. A outra coisa bem curiosa é que os intervalos, se você pegar dois nós, ou eles têm intervalos um contido no outro, no caso de ser relação ancestral-descendente, ou eles são disjuntos. Não existe meio termo. Ou está um dentro do outro, ou os dois são disjuntos, completamente sem interseção. Veja um exemplo aqui. O 15 a 18 é disjunto, não tem interseção com 1 a 14. E o 2 a 9 é disjunto do 10 a 13. Por quê? A relação está contida, só aparece na relação ancestral-descendente. Quando não é ancestral-descendente, é disjunto. Então, essas propriedades estão aqui, ó, intervalo de início e término são disjuntos, intervalo de descendente e de inverso estão contidos um no outro. Início e término são disjuntos para vértices de árvores distintas e um está contido no outro quando estão na mesma árvore com a relação de ancestral e descendente, se for a relação de ancestral e descendente. Outra coisa importante que a gente já falou, tempo de descoberta é menor que o tempo de término. Durante a conversão de coloração, essa conversão de coloração não é tão importante assim, mas está bem ressaltada no unicórnio, vamos manter. Durante a conversão de coloração, nós temos que um vértice na nossa representação é branco, antes do tempo de descoberta, ele fica cinza depois que você descobre, até o momento em que você termina a operação sobre ele. Quando termina, você imediatamente passa ele para preto, ou azul no nosso slide, a partir dali. Então isso é só de respeito à coloração. Outra coisa importante você tem é que o caminhamento em profundidade ele gera uma floresta de caminhamento, a floresta de caminhamento em profundidade. Tem um teorema conhecido que é o teorema dos parênteses. O teorema dos parênteses é bem óbvio de ver. Eu vou pôr direto na figura para vocês perceberem. Tá? Tem uma prova de que isso é verdade, mas o mais importante é que você entenda por que isso é verdade. Olha bem, nós já falamos que os intervalos entre dado dois vértices, os intervalos entre eles ou são disjuntos ou um contínuo no outro. E esse par de propriedades, ou disjunto ou um contínuo no outro, garante que se você considerar tempo de descoberta como abertura de parênteses e tempo de término como fechamento de parênteses, você garante com essas duas propriedades que essa estrutura de parênteses formada é uma estrutura bem formada. O que é uma estrutura de parênteses bem formada? É que obedece às regras. Ó. Quando eu abro o S e depois abro o Z, eu tenho que primeiro fechar o Z para depois fechar o S. Eu não posso inverter as ordens assim, sem mais nem menos, senão a estrutura não fica bem formada. Todo parênteses aberto é fechado, porque todo vértice tem tempo de descoberta e término. Todo parênteses aberto é fechado. E se um parêntese é aberto, todo mundo que é aberto depois dele é fechado antes. Por quê? Porque todo mundo que é aberto depois dele foi atingido a partir dele no caminhamento, então está numa subárvore. E nós vimos que os descendentes de um nó tem seu intervalo contido no outro. Então, o fechamento do parênteses ocorre antes. Então, é meio natural aqui o teorema dos parênteses. Forma uma estrutura bem formada. Outro dado bem útil para saber, porque vai ser útil nos algoritmos que a gente vai ver para frente, é que eu posso classificar as arestas
de um grafo a partir de um caminhamento feito nele. Né? É lógico, depende de como, em que ordem você fez o caminhamento e tudo, mas se você fizer um caminhamento em profundidade, você pode dividir as arestas em 4 grandes grupos. Arestas de árvore, que são as arestas usadas durante o caminhamento, as arestas reversas, ou de retorno, que são as arestas que conectam um vértice a seu ancestral, aí eu já estou falando de arestas que não foram usadas no caminhamento, as arestas diretas, que conectam um vértice a um descendente, e as arestas cruzadas, que ligam um vértice a outro, né, que não pertence à mesma árvore, a outro que não pertence à mesma árvore. É bem facinho de entender as arestas. Nós vamos já ver aqui um exemplo. Aqui, se vocês fizerem o caminhamento, seguindo os tempos aqui, ó, você consegue desenhar as árvores e você vai ver aí por que essas arestas são classificadas como reversas, cruzamentos ou diretas, além das arestas de árvore. Primeiro, olha, então, como é que eu sei como é que foi feito o caminhamento aqui? Esses números aqui são de tempo de descoberta e termo. Então, ó, eu comecei no S, porque está no tempo 1, e dele eu fui para onde? Fui para o Z, tempo 2. E essa aresta aqui virou uma aresta de árvore, porque ela foi usada. Tempo 3, Y, tempo 4, X. Aí do X eu não consegui sair, ó, tempo 5. Aí tempo 6, voltei para cá, tempo 6. Aí tempo 7 eu teria voltado para o Z, mas consegui achar outro descendente dele, outro filho dele aqui, e aí eu fui para o 7 aqui no W. Não consegui sair do W, tempo 8 terminei o W, tempo 9 voltei para o Z, e tempo 10 voltei para o S. E aí não consegui sair do S para canto nenhum. Comecei outro caminhamento aqui no T. Outra árvore começando, na verdade, não outro caminhamento. E aí comecei outra árvore no T, 11 está no T, do T eu vim para o V, no 12, e do V eu não consegui sair para lugar nenhum, porque todos os outros já foram visitados a essa altura, tempo 13, volta, 14 e 15 aqui no U, volta 16. Então, você consegue redesenhar o caminhamento todo olhando para esses números. Isso é uma coisa legal aí das marcações de tempo. Né? E se vocês olharem as arestas que cruzaram, eu vou deixar aí como tarefa para vocês, vejam que as arestas que estão marcadas como B são reversas, as arestas como C são de cruzamento e as arestas F são arestas diretas. Então, façam esse exercício para conferir isso. Né? Bom, dado o preâmbulo com algoritmos de caminhamento em largura e profundidade, vamos começar a ver exemplos de aplicação desses algoritmos, os algoritmos básicos de caminhamento. E um primeiro exemplo vai ser esse aqui, onde nós vamos trabalhar com grafos dirigidos acíclicos e vamos querer fazer uma coisa chamada ordenação topológica dos grafos. O que vem a ser uma ordenação topológica? Esses grafos dirigidos acíclicos aqui, nesse exemplo de problema, ele representa dependência entre operações, numa empresa ou em qualquer outro lugar. Então, nesse grafo aqui, quando eu tenho uma seta saindo de um vértice para o outro, eu estou dizendo que eu só posso executar essa operação depois que essa estiver pronta e depois que essa estiver pronta. Então, dado um vértice, eu só posso executar a tarefa descrita nele depois que todas as outras que dão entrada nele aqui já estão prontas. E aí você vai vendo que pode ter mais dependências e mais dependências. Qual que é o problema da ordenação topológica? Você tem um grafo de dependências, que pode ser complexo como queira, com muitas relações, e você quer ordenar as tarefas determinando uma ordem de execução que não gere problemas de precedência. Primeiro nós vamos falar um pouquinho mais dos grafos dirigidos a ciclos, aí nós vamos ver um exemplo de ordenação topológica, um algoritmo, um exemplo de ordenação topológica, e aí vai dar para a gente entender bem o problema e como
que a gente resolve o problema. A primeira coisa, aqui, um grafo dirigido é acíclico se a busca em profundidade não gera arestas reversas. Ora, vocês olhando uma árvore de caminhamento de profundidade, vou dar até um exemplo aqui. Aqui, ó, isso aqui é uma árvore de caminhamento de profundidade. Veja bem, essa árvore de caminhamento de profundidade, ela usou arestas do grafo. Se tivesse uma aresta que sobrou, que liga o X a um ancestral dele, digamos o S, toda vez que eu tenho uma aresta reversa, assim, essa aresta voltando, quer dizer que eu tenho um ciclo no grafo. Por quê? Ó, se eu tenho a relação de ancestralidade do S para o X, quer dizer que eu consigo sair do S por um caminho que usa essas arestas de árvore aqui para chegar no X. Se tem uma aresta reversa me levando de novo para o S, eu fecho um ciclo. Então, se eu tiver aresta reversa, eu fecho um ciclo. A volta também é verdade. Se eu tiver um ciclo, necessariamente eu tenho aresta reversa. Por quê? Quando eu chego no ciclo, eu tenho que chegar a primeira vez por um dos vértices dele. Quando eu chego num dos vértices dele, eu vou andar a partir desse vértice. E em algum momento eu vou ter visitado todos os nós do ciclo, certo? E na hora que eu tiver visitado todos os nós do ciclo, o último nó lá, ele tem uma aresta que me retorna para o ancestral, que é o ponto de partida. Essa aresta que me retorna para o ancestral não foi usada. Então ela virou uma aresta reversa. Aqui então é a prova. O que eu acabei de falar para vocês é o que está escrito aqui. É a prova de que eu tenho aresta reversa se somente eu tenho ciclo num grafo, né? Então suponha que existe uma aresta reversa. Se existe uma aresta reversa, ela liga um descendente a um ancestral e eu fecho um ciclo, porque eu tenho o caminho do ancestral até o descendente e tenho do descendente até o ancestral. Esse é um ponto. O outro é, se eu tenho um ciclo, a minha árvore vai usar conexões a partir do primeiro elemento que eu entrar no ciclo, e todos os elementos do ciclo vão estar como filhos dele nessa árvore de caminhamento e vai sobrar uma aresta para voltar. Eu quero que vocês confiram isso, desenhem um ciclo, eu costumo fazer isso no quadro, desenhe um gráfico com um ciclo, imagine eu chegando no caminhamento em um dos elementos desse ciclo, vocês vão ver o que eu estou falando. Você vai ter todo mundo na árvore do primeiro elemento encontrado, visitado, então todos os outros vão virar descendentes, porque eu tenho como acessá-los, e vai ficar uma última aresta, que é a aresta que fecha o ciclo, virando uma aresta reversa. Então eu tenho a aresta reversa somente se eu tenho ciclo. Se eu tenho ciclo, eu tenho aresta reversa. Se eu tenho aresta reversa, eu tenho ciclo. Ok? Agora sim, vamos falar em ordenação topológica de um grafo direcionado acíclico. O que é a ordenação topológica? A ordenação linear de todos os vértices de tal que, para toda aresta UV no DAG, U aparece antes de V na ordenação. Tal que, para toda aresta UV no DAG, U aparece antes de V na ordenação. Isso quer dizer o quê? Toda vez que eu tenho uma aresta de U para V, quer dizer que o V só pode ser executado se o U for executado. Se o U aparecer antes do V, o U já foi executado na ordenação e aí eu posso executar o V. Essa que é a ideia. Novamente, o desenho vai ajudar muito vocês. Primeiro, deixa eu contar aqui para vocês o algoritmo, que é a ordenação topológica, top sort. Está no livro do Korn. Execute uma busca em profundidade. Nós já aprendemos a fazer busca em profundidade. Então você executa uma busca em profundidade para computar os tempos de término de cada vértice. Depois você gera uma lista ordenada de acordo com esse tempo de término em ordem decrescente. Feito isso, você tem uma ordenação topológica. Aqui tem um exemplo, que é um exemplo que está no livro Come. Fez-se um caminhamento aqui nesse grafo. Nós pegamos os tempos de término e ordenamos. E você vai perceber
quando eu faço essa ordenação e desenho o grafo, né, com os vértices assim dispostos linearmente, e aí aqui eu devolvo todas as arestas dele, vocês vão ver que todas as arestas vão estar apontando para o mesmo lado. Isso quer dizer que eu posso executar essa tarefa, porque ela não depende de ninguém, depois essa, porque se ela depender de alguém é só dessa, depois essa, porque se depender de alguém é só das duas de trás, e assim vai. Cada tarefa sendo feita, ela nunca depende de coisas para frente, só de coisas para trás. E isso me garante que eu posso executar as tarefas nessa ordem. Faça um exercício para terminar, que é tentar descobrir por que esse algoritmo funciona. Veja um vídeo até o final, porque eu vou explicar para o próximo algoritmo por que ele funciona. Aí eu quero que vocês voltem aqui e vejam por que eu ordenar os vértices por tempo de término em ordem decrescente faz com que eu tenha uma ordenação topológica. A lógica é a mesma do próximo algoritmo que eu vou explicar. Então, se você entender o próximo, quero que você volte aqui, faça esse exercício que é bem importante de explicar por que funcionou e por que funciona para a ordenação topológica. A título de exemplo aqui, ó, aqui está dizendo que você veste a camiseta, depois a gravata, depois põe a jaqueta. Então, camiseta, gravata, jaqueta. Em resumo, eu gero com esse algoritmo simplório aqui, simplesmente fazer uma busca em profundidade e depois ordenar por tempo de término, eu gero uma ordenação que me permite que eu execute as tarefas sem correr qualquer risco de me atrapalhar na execução, ou seja, sem burlar a precedência. Esse exemplo do livro do Corme é um exemplo de uma pessoa se vestindo, mas existem aplicações bem práticas para a ordenação topológica, principalmente quando você está modelando uma linha de produção numa fábrica e tem determinados processos produtivos que só podem ser executados numa determinada ordem de precedência. Aí você pode modelar como um grafo dirigido a cíclico e depois fazer uma ordenação topológica para ver como organizar as coisas na fábrica. Quando você tem projetos muito grandes, com muita gente trabalhando, em que vários componentes uns dependem dos outros, você precisa ordenar tarefas e a ordenação topológica pode ser uma mão na roda. Então tem aplicações práticas para a ordenação topológica. Vamos ver o problema dos componentes fortemente conectados. O que é um componente fortemente conectado? É um conjunto máximo de vértices C contido no conjunto de vértices do grafo, tal que existe um caminho de U até V e de V até U para qualquer par de vértices. Tá? Então, componente fortemente conectado é isso. Aqui, no caso, componente fortemente conectado, a gente está falando de grafos dirigidos. A ideia é ter grafos dirigidos. Você quer encontrar conjuntos que estejam conexos e que você pode atingir todo mundo a partir de todo mundo. Tá? É mais do que todo mundo ter arestas para todo mundo. É mais do que ter sempre arestas entre pares de vértices. É ter arestas de um jeito que eu consigo fluir e visitar todos a partir de todos. E esse conjunto é máximo. Qual é a solução? Tem um algoritmo conhecido para achar os componentes fortemente conectados. Você, novamente, vai fazer a busca em profundidade. Já deu para ver que busca em profundidade ajuda muito em ordenação dos acessos, coisas do tipo. Então, você faz a busca em profundidade para calcular o tempo de término, tá, de cada vértice. Você calcula um grafo transposto aqui, onde a definição de grafo transposto é você inverter todas as setas. Tá? Então, se tem uma aresta de A para B, ela vira uma aresta de B para A. Você inverte todas elas, a ordem em todas as arestas. Depois que você fez isso, você vai chamar uma busca em profundidade, só que essa segunda busca em profundidade tem uma restrição. Ela é no grafo transposto e ela tem que considerar os vértices em ordem decrescente de tempo de término. Então, precisa visitar os vértices em ordem decrescente de tempo de término. Essa é a ideia. Então, na hora lá de... Vou escolher um ponto de partida. Qual que eu vou escolher? Primeiro, o maior tempo de término. Aí vou visitar o que eu puder a partir dele, lógico, seguindo o caminho de profundidade. Quando terminar,
eu vou procurar o próximo maior tempo de término. Depois, quando terminar, o próximo maior tempo de término. Eu digo quando terminar, porque a partir de um vértice, eu não necessariamente vou conseguir atingir todos os outros, né? Então, aqui eu estou falando qual a regra para escolher o próximo a visitar. É sempre pelo tempo de término, em ordem decrescente. E quando eu fizer esse segundo caminhamento, cada árvore no segundo caminhamento vai ser um componente fortemente conectado, tá? Então, assim, esse é o algoritmo para achar os componentes fortemente conectados. Por que funciona? Eu vou direto para um desenho aqui que eu tenho um desenho aqui para saber que tinha um desenho bacana, para explicar para vocês por que funciona. Vejam bem, se eu tenho um grafo dirigido e eu tenho dois componentes conexos, tem um e tem outro aqui, ou vários que sejam, mas eu vou começar o exemplo com dois. Veja bem, se eles são dois componentes conexos, eu tenho a seguinte garantia: só dá para ir de um para o outro, não dá para voltar. Por quê? Ou seja, não, se tem aresta saindo desse componente para esse, não tem aresta retornando. Porque se tiver, os dois se colapsam num único componente conexo. Porque a definição de componente conexo é que eu consigo sair daqui e chegar em todos os outros e ninguém mais no grafo. Nesse exemplo aqui, eu posso sair daqui e chegar em todos desse lado. Se tiver alguma aresta retornando, então eu posso sair de qualquer um para qualquer um. Aqui eu consigo sair de qualquer um daqui para todos dos dois lados, mas eu não consigo sair de qualquer um daqui para todos desse outro lado, porque não tem saída aqui, tá vendo? Então, basicamente, quando você imagina componentes conexos no grafo, necessariamente eles têm que ter relação assim. Se tivesse um outro componente conexo, teria que ter aresta só num sentido aqui, ou só de saída ou só de chegada. Entre ele e esse componente, a mesma coisa entre ele e esse outro componente. Se é que tem aresta entre eles, pode não ter. Ok? Então, agora vejam a lógica do algoritmo anterior. Suponha que eu estou fazendo um caminhamento em profundidade. Eu pergunto a vocês, lógico que eu vou responder, mas vocês podem dar um pause para fazer raciocinar e tentar responder. Onde que eu vou ter o maior tempo de término? É neste aqui ou neste aqui? Em qualquer caminhamento de profundidade, em qualquer ordem, tá? Pensem aí. Dê um pause agora, pense. Eu vou já responder. Vamos lá. Se eu começar por aqui, ou seja, se no meu caminhamento de profundidade eu achei algum daqui primeiro, esse algum daqui, em algum momento, eu vou continuar visitando, e em algum momento eu vou visitar esse item, porque eles são conexos, eu vou chegar aqui, e quando eu chegar aqui, antes de terminar a visitação desse item, eu vou sair para cá e vou visitar todos daqui. E só então vou terminar esse. Então, o último tempo de término estará no C e não no C'. Isso se eu começar a visita pelo C. O que acontece se eu começar a visita pelo C'? Se eu achar primeiro um vértice daqui, eu vou andar nele e vou descobrir todos daqui e vou terminar todos daqui porque eu não tenho para onde sair. Então o tempo de término de todo mundo vai ocorrer e só depois é que eu vou descobrir alguém daqui, vou visitar e vou ter tempo de término aqui todos maiores. Então onde vai estar o maior tempo de término? No C novamente. Então, não interessa se eu comecei a caminhar por esse lado ou por esse lado, não interessa por onde eu venha começar a caminhar, se eu só tenho saída desse componente para esse, este aqui vai terminar por último, certo? Então, se tivesse mais componentes conexos aqui, e este aqui só tivesse saída dele para os outros, ele sempre seria o último a terminar. Se tiver entrada, quem vai terminar por último é o que tem a saída, né? É sempre quem tem a seta saindo que termina por último. Não pode, se eu tivesse outro componente conexo aqui embaixo, eu não podia ter um ciclo, eu não posso sair daqui para cá, sair daqui para cá e voltar. Por quê? Porque vira tudo um componente só. Então, ou só tem saída ou só entrada, eu nunca consigo sair direto ou indiretamente e voltar para o componente. Ou eu só posso sair, ou eu só posso chegar. Eu posso até ter um componente aqui, que sai daqui e chega para cá, então eu tenho entrada aqui e saída aqui.
mas eu não fecho ciclos, né? Entre componentes conexos não se fecha ciclos. Então vamos lá. Se eu tenho dois componentes conexos, eles têm uma relação de um ligando o outro, certo? Se eles têm uma relação de um ligando o outro, não tem relação de volta. Se eles têm relação de um ligando o outro, o tempo de término estará no de saída. O que acontece agora se eu inverter as setas? Se eu inverter as setas, esse aqui, que era um componente conexo de onde eu podia sair, agora só vai poder chegar. E esse vai ficar ao contrário. Bom, quando eu inverter as setas, então vai acontecer isso. Eu vou ficar preso aqui se eu fizer um caminhamento. Agora imagine, eu inverti as setas e começo um caminhamento em profundidade lá do algoritmo, que é esse passo aqui. Chamar caminhamento em profundidade agora no grafo transposto, certo? Ordenado por tempo de término do primeiro caminhamento. Então, ordenado por tempo de término, eu ia começar por esse lado. Aí o que ia acontecer? Como as arestas estão ao contrário, eu ia visitar aqui, ó. Por exemplo, se fosse começar nesse, eu ia visitar esse, e ia parar, porque não tem como sair. No transposto, eu só tenho entrada aqui, não tenho saída, né? Então, o caminhamento de profundidade ia gerar uma árvore para esses caras. Depois que terminasse dele, ia gerar uma árvore para o outro. Imagine que tenha vários componentes conexos ligados. Primeiro, ele ia fazer dos componentes conexos que só tem saída. Quando eles terminarem, tirando esse componente conexo que só tinha saída, ele vai fazer do próximo que, tirando esses elementos que só tem saída, o próximo que só tem saída de novo. E assim vai. Essa é a lógica do algoritmo para conseguir gerar os componentes fortemente conectados. Espero que vocês tenham entendido essa lógica, né? E aqui é a explicação. Por que funciona, seja C e C', que é aquele nosso desenho, componentes conexos distintos, né? E seja o V pertencente a C e o', V' pertencente a C', e suponha que existe uma aresta de U para o V. Então não há aresta de V para V'. Isso é a primeira coisa que eu falei para vocês. Ó. Se tem aresta daqui para cá, não tem aresta voltando. De jeito nenhum. Aí percebe-se mostrando que os dois componentes poderiam ser unidos se socorresse. Já falei para vocês. Aí vem a outra parte aqui. Considere F de C o maior tempo de término e D de C a menor descoberta. Suponha que exista aresta UV pertencente a E, onde U pertence a C e V pertence a C'. Ou seja, suponha que tem essa aresta aqui, ó, saindo daqui de C para C'. Então, o tempo de término de C é maior que o tempo de término de C'. Tá? Há dois casos. Você pode primeiro descobrir o C ou primeiro descobrir o C'. São os dois casos que eu falei aqui. Ou você começa por aqui, ou você começa por aqui. Mas nos dois casos, o tempo de término maior estará desse lado e nunca desse lado. E isso explica o porquê do funcionamento do algoritmo. Aí, só para fechar, quando eu transponho as arestas, aquele cara de maior tempo de término, ele passa a ser enclausurado. Quando você for fazer o caminhamento em profundidade lá, você não vai ter como sair dele, ele vai virar uma árvore de caminhamento de profundidade. Quando acabar o primeiro componente conexo, você vai para um próximo componente conexo, ele vai virar uma nova árvore, vai para um próximo, ele vai virar uma nova árvore, e assim vai. Em sala de aula, eu sempre, na hora, desenho um grafo lá e peço para vocês fazerem. Eu vou dar uma tarefa para vocês. Desenhem um grafo com pelo menos 4 componentes conexos dentro desse grafo, componentes fortemente conectados, e apliquem o algoritmo que a gente viu. Depois, tirem foto do que você fez, do grafo, e dos passos, como é que ficaram os tempos de término do passo 1, e depois o grafo transposto, e como é que ficaram as árvores da visitação em profundidade
do passo 3. Tá? Mostre aí os resultados e compartilhe com os colegas. Por que isso é importante? Para você que entendeu, poder mostrar o que entendeu para os seus colegas, trocar ideias, ver se não tem alguma coisa que você errou e ajudar ao mesmo tempo seus colegas a fixar melhor o conteúdo. Então façam isso. Se você está assistindo o vídeo, experimente de qualquer modo para ver se você entendeu o que eu estou falando. Se você está assistindo o vídeo e não está na disciplina matriculada. Bom, com isso, com esse exemplo do componente fortemente conectado, nós terminamos esse novo vídeo. Então agora nós temos uma visão geral do que é um grafo, como é que é a estrutura de dados, para que serve, algumas aplicações, e nós conhecemos algoritmos básicos de caminhamento em largura e profundidade, e já vimos exemplos de aplicação para o caminhamento em profundidade. O exemplo da ordenação topológica e o exemplo de descobrir componentes fortemente conectados. Só para ilustrar um pouco, um lugar onde você pode aplicar componentes fortemente conectados é na geração de clusters em grandes grafos, que representam relações entre coisas. Por exemplo, eu tenho um grande grafo representando uma rede social e eu quero descobrir clusters de pessoas, onde todo mundo conhece todo mundo, e eu não posso ampliar o grafo. Ou então, eu quero descobrir clusters de páginas web, para descobrir alguma coisa de comportamento. Ou então, eu tenho um banco de dados de documentos jurídicos, por exemplo, e tem conexões entre eles, um documento cita o outro, e eu quero fazer um agrupamento, uma possibilidade de agrupar, sempre é você gerar os componentes conexos, né, fortemente conectados, para ver, tentar entender o que eles trazem de informação sobre esses grupos, sobre essas comunidades que estão aí dentro. Ok? Por hoje é só.